Este é um mapa feito à mão que mostra Marabá na década de 1950. Na época, uma cidadezinha do Brasil equatorial, localizada no sudeste do Pará. Com sua origem ligada ao comércio da borracha, a cidade se limitava a uma estreita faixa de terra na confluência dos rios Tocantins e Itacaiunas, tomando a forma de um grande V de braços desiguais. A maioria da população de 5.000 habitantes morava em casas de taipa e de palha. A falta de saneamento básico, o precário sistema de saúde e a alta mortalidade infantil resultavam em uma expectativa de vida de apenas 35 anos. Foi nessa época que um sociólogo francês chamado Baruel de Langness viveu em Marabá, onde produziu um estudo sobre aspectos sociais e econômicos da cidade. Em 1958, o estudo de Baruel foi publicado num livro, Marabá, Cidade do Diamante e da Castanha. O livro registra o encontro de Baruel com a realidade de um país oposto a tudo o que ele conhecia. É este livro que deflagra este filme. Mas este filme não procura estabelecer um paralelo rígido entre os problemas observados por Baruel 70 anos atrás e como eles se apresentam hoje. Este filme não é propriamente um registro efetivo do que se passa hoje em Marabá, mas um registro afetivo do que se passa entre mim e a cidade. Assim como Baruel, estou de passagem por Marabá. Sou um estrangeiro nesta cidade. Eu e Baruel vivemos em épocas distintas. Mesmo assim, ele atravessa o meu caminho. Este filme é um vislumbre do presente. Com uma população de 260.000 habitantes, Marabá é hoje uma cidade moderna, com indústrias, shopping centers, supermercados e hotéis localizados às margens da rodovia transamazônica. Conheço pouco esta cidade. O que sei sobre ela é o que vejo nos deslocamentos pelas avenidas, estradas, rotatórias e pontes. O que sei sobre ela é o clima quente e úmido, sua luz intensa e o sol escaldante quase o ano inteiro. O calor de Marabá é um teste de resistência para o corpo. Há um descompasso entre o meu corpo e o calor. Há um descompasso entre mim e Marabá. A Marabá luminosa e sombria, que evocava contos fantásticos ou narrações de aventureiros, como descrita no livro de Baruel, não faz parte da minha memória. Quando estava longe, a milhares de quilômetros, Marabá era para mim uma espécie de terra de ninguém. Hoje, aqui, pensar nela ainda dessa forma me causa atração e repulsa. Uma região marcada pela violência, pela tragédia, pelo drama, pela impunidade. A guerrilha do Araguaia, Serra Pelada, Eldorado dos Carajás, o massacre da ponte. A mesma ponte que atravesso agora. Em 1987, uma tropa de choque da PM avançou contra um grupo de garimpeiros que reivindicavam melhores condições de trabalho em Serra Pelada. 9 pessoas foram assassinadas. Dezenas continuam desaparecidas, entre elas as que teriam sido atiradas no rio Tocantins e morrido afogadas. Ao passar pela ponte, meu olhar costuma procurar a cruz fincada em uma de suas extremidades. A cruz está lá para lembrar os mortos.
A melancolia na beleza do Tocantins. Na época de Barruel, de agosto a dezembro, quando as águas baixavam, o rio se transformava num garimpo fluvial de diamantes. Mergulhadores desciam ao fundo do rio usando escafandros de cobre e mais de 75 quilos de chumbo, atados metade no peito e metade nas costas. Eram mantidos agarrados a uma corda e uma mangueira de borracha, pela qual recebiam ar enviado por seus companheiros na superfície. Barruel descreveu assim os perigos enfrentados pelos garimpeiros na busca por diamantes. A profundeza do leito, a fortíssima correnteza, a fragilidade da mangueira, o equilíbrio instável das rochas nos rebojos, tudo torna perigosa a descida. O garimpeiro lá no fundo pode sentir-se mal. A mangueira pode rachar ou enganchar numa pedra. O risco é constante. No fundo do rio era possível ganhar muito, até uma verdadeira fortuna, ou perder muito, até a própria vida. A vida do garimpeiro era todos os dias iluminada pela esperança de encontrar um diamante. Hoje, a trepidação surda das máquinas anuncia que o que se retira do fundo do rio é areia. A maior riqueza da região é hoje o minério de ferro extraído da Serra de Carajás. Diariamente, o trem da Vale transporta mais de 1 milhão de toneladas de minério para o Porto de São Luís, no Maranhão. Com mais de 300 vagões, percorre uma distância de quase 900 quilômetros, executando o serviço de modo confiável e preciso. É um monstro de aço que se move quase sem pausa desde o início da exploração de minério no Pará, nos anos 1980. Para alguns, o trem representa crescimento econômico, desenvolvimento social e avanço tecnológico. Para outros, significa concentração de riqueza, aumento da desigualdade e degradação do meio ambiente. O fato é que nada, absolutamente nada do que acontece de importante na região é alheio à Vale. O trem, símbolo da exploração dos recursos naturais do sudeste do Pará, faz parte da paisagem de Marabá, embora às vezes quase imperceptível. Este é um canteiro de obras da nova ponte sobre o rio Tocantins. O que chama a atenção é uma castanheira ao lado de um enorme guindaste. O cinegrafista me disse que uma lei proíbe a derrubada da castanheira. Parece que só mesmo isso é capaz de garantir a existência de uma árvore num lugar como este.
Houve um tempo em que a castanha era a principal fonte de riqueza de Marabá. Era também a principal forma de exploração do homem pelo homem. Em meados do século passado, havia milhares de trabalhadores nos mais de 100 castanhais da região, controlados por apenas 35 proprietários. O lucro estava nas mãos de poucos. O trabalhador, isolado na floresta e longe de sua família, era obrigado a comprar os produtos para sua sobrevivência no barracão do dono do castanhal. Alimentos, roupas, ferramentas, tudo era vendido a preços elevados. Depois de 5 ou 6 meses de um trabalho extenuante, pouca coisa fica. O castanheiro muitas vezes não ganhava o bastante para pagar a dívida com o empregador. Assim, era mantido endividado, tendo que trabalhar na safra seguinte. Barruel condenou esse sistema. É fora de dúvida que o maior problema de Marabá, como de toda a região, é o da exploração do homem pelo homem, numa quase escravidão de milhares de famílias por um pequeno número de indivíduos ricos e destituídos de quaisquer escrúpulos. Quando a riqueza é repartida de tal modo que apenas um pequeno grupo de pessoas a aproveita, enquanto a imensa maioria vive na miséria, uma revolução é inevitável. Emmanuel Van Berg, o Manu, também francês, esteve no centro da revolução prevista por Barruel. Agrônomo, Manu chegou a Marabá em 1975 para trabalhar com agricultura familiar. Logo passou a integrar a Comissão Pastoral da Terra e se envolveu na luta dos camponeses contra o latifúndio. Manu nunca mais deixou o Brasil. Durante 3 décadas, ele acompanhou o surgimento e a repressão brutal de levantes. Viu de perto mais de 30 companheiros serem assassinados. Manu testemunhou o poder das oligarquias. Mas também percebeu que, apesar da dor e da angústia, era possível resistir e lutar contra a exploração dos mais pobres. Manu esteve presente em ações camponesas que levaram à ocupação de terras improdutivas e à criação de assentamentos rurais na região. Presenciou a demarcação de terras indígenas e a conquista de mais dignidade e melhores condições de vida para o trabalhador. Manu testemunhou a queda das oligarquias. A história de Manu é parte de um processo coletivo que continua em marcha, de uma realidade que permanece tão urgente, se não mais, quanto era na época de Barruel. Marabá não é mais a cidade do diamante e da castanha. É marcada por processos sociais e econômicos mais complexos, movidos pela rápida expansão urbana e ainda baseados na exploração da natureza e do trabalho humano. A servidão, até hoje, é prática comum no Pará. 70 anos atrás, Barruel terminou seu livro com um questionamento que ainda hoje reverbera. No futuro, será Marabá uma cidade humanizada ou uma cidade corrupta e geradora de miséria? O destino dos homens está em suas próprias mãos. O destino das cidades está nas mãos de seus habitantes.